Oi, oi, filha do rei, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre autodescoberta. Sabe, se descobrir é algo fundamental para o nosso processo de evolução, crescimento. Eu lembro um pouco da borboleta. A borboleta, ela passa por 4 fases, né? E cada fase, ela precisa se encontrar e entender a essência que ela está vivendo ali. Porque senão ela não consegue prosseguir para outra. Então, é a fase em que ela larga a artista e ela tem que comer, né? É a fase em que ela já tá ali no casulo, é a outra, enfim, cada fase dela tem uma importância, uma essência, sabe? Ela é importante ali. E eu gostaria de dizer para você que cada fase que você vive não te diminui. Você tem a importância nessa fase que você está vivendo. Só que é importante você se descobrir. É importante ter a autodescoberta em cada fase em que vivemos. A autodescoberta, que eu quero dizer às vezes você é muito capaz de fazer coisas tremendas, mas aí você ainda não conseguiu descobrir, né? Por quê? Porque talvez você fica limitado dentro de uma caixa, dentro de pensamentos, dentro de crenças, ou até mesmo é, se limita se menosprezando. Ah, não sou capaz disso, não consigo fazer isso. Tá na hora de ter a autodescoberta e você voar mais alto, seguir, ir mais longe, né? Bom, tem uma frase que eu acho incrível. A autodescoberta não é um destino, ela é um caminho. É isso aí, ela é um caminho. E ao longo, né, dessa jornada, desse caminho, a gente vai percebendo, né, que a ciência e a espiritualidade também falam muito sobre esse assunto, né? Você vai ver que psicologia, psicanálise, a Bíblia, elas falam da mesmas, sabe? Vão para o mesmo caminho, né? Que é a verdade de que existe uma versão sua que só pode ser encontrada olhando para dentro. Quando você olha para dentro de si, você vai encontrar uma versão sua. E essa versão, você precisa encontrar ela. E você precisa desfrutar do que ela pode te ensinar. Entendeu? Às vezes nós nos limitamos, né? E ficamos assim muito ligados ao que o outro pensa de nós e nos limitamos sobre o que pensamos que temos, mas na verdade nós podemos ter muito mais ou ser muito mais do que pensamos, entende? A gente vai conversar sobre isso aqui agora. E é nesse sentido de olhar para dentro que eu gostaria de falar para você que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu acho que está na hora de você despertar para o melhor que tem dentro de você. A maioria de nós vive por anos tentando encontrar respostas fora, nos outros, nas circunstâncias, nos resultados, nos aplausos, nas expectativas. É muito baseado sobre o que fazemos para o outro, mas na verdade nossa vida não deve ser ligada a isso. A gente sabe que faz parte, né, da vida, sim, um outro. Nós não podemos viver também sem o outro. Mas nossa vida e nossa sensação de felicidade não deve ser ligada somente a isso, em hipótese alguma. Quando a gente vai olhar o despertar psicológico e espiritual, ele começa quando você tem coragem de fazer o movimento contrário. Ou seja, eu vou olhar para dentro, mas sem saber o que você pode encontrar ali dentro. Talvez você vai encontrar uma menina que está cansada, está dolorida, uma menina que talvez ficou traumatizada com algumas palavras da mãe, do pai, uma menina que talvez foi abusada, sabe? E você pode encontrar talvez algumas situações que não vai gostar. É por isso que eu falo que a autodescoberta é um assunto um pouquinho delicado, porque ele mexe com você. É isso aí, mexe com o que está dentro. A psicologia nos diz que essa virada de olhar reorganiza a mente, olha só. E aí a psicanálise nos diz que esse movimento ativa o inconsciente para trazer à luz o que estava escondido, ok? A nossa mente tem um consciente e um inconsciente. O consciente é aquilo que a gente vê no dia a dia e tal. O inconsciente são aquelas portas fechadas, aquele porão que tem várias coisas ali que você... Sabe, às vezes está ligado à culpa, a alguma coisa que você não conseguiu resolver.
né? E aí você joga ali dentro do porão, que é o inconsciente, e fica ali. E eu acho que tá na hora de você colocar a luz ali naquele porão e observar que talvez você está guardando coisa dentro de você que nem precisa ser guardada, né? E a Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Ou seja, Deus trabalha dentro, não fora. E Deus trabalha, e saber que Deus trabalha dentro é tão profundo, é tão bom, porque Deus quer mudar a nossa estrutura para fazer de nós melhores versões. Olha que tremendo. Quando você olha para dentro, uma segunda realidade aparece. Você não é o que aconteceu com você. Você percebe? Você é o que escolhe se tornar. Olha que lindo. Sim, e quando eu falo isso, quando eu falo que você não é o que aconteceu com você, você é o que escolhe se tornar, eu estou dizendo que talvez tá na hora de você se acolher, ok? Fazer as pazes com aquela criança do seu passado. Porque a vida ela não se define pelo passado. A vida se define pelas decisões que você faz a partir dele, ok? Então, pode ter sofrido muito na sua vida. E eu não tô aqui para julgar como foi esse sofrimento, nem nada. Mas o que você vai fazer a partir desse sofrimento, a partir dessa dor, a partir dessa história que você tem? Você pode construir uma história linda, ou você pode fazer da história do seu passado uma repetição constante de dor e sofrimento. É uma escolha. Por isso que é autodescoberta, né? E quando você vai ver, a psicologia prova que o cérebro, ele é moldável. Olha que tremendo. Graças a Deus que ele é moldável, né? A psicanálise, ela mostra que histórias difíceis podem ser ressignificadas. Ah, essa palavra é maravilhosa. Ressignificar. Então, na hora de você ressignificar o que é necessário em sua vida. Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, não importa o que houve, importa o que você decide construir agora. Isso é autodescoberta. O que você vai construir agora com o que você sabe de si? Ok? É um processo, não um destino, é uma chegada. Não se trata de uma chegada, mas um desenvolvimento contínuo, constante. Cada fase sua tem um valor, cada versão sua tem um propósito. Aí a psicologia chama isso de desenvolvimento emocional. Quando eu vou para a psicanálise, eu percebo que isso é chamado de construção de identidade. Ok? A Bíblia ela fala sobre isso, que quando ela diz: aquele que começou boa obra há de completá-la. Ou seja, Deus está acompanhando as suas versões, não exigindo que você já esteja pronta, mas Ele está acompanhando, é um processo que você vai ser aperfeiçoado, ok? Então, assim, tá na hora de você pensar quem eu sou, onde estou, o que aconteceu comigo, como eu posso fazer de mim uma melhor versão, como eu posso ressignificar a minha vida. Está na hora de você olhar para dentro de si, silenciar as dores e ver quem você é e se autodescobrir. Que esse vídeo sirva para você encontrar essa versão maravilhosa que você tem. Eu desejo toda a paz do céu para você.